Dando continuidade à nossa disciplina, vamos hoje falar um pouco sobre os metais de transição, agora em compostos de coordenação. Eu sou a professora Márcia Regina Cordeiro, sou professora de Química Geral e Inorgânica na Universidade Federal de Alfenas, Unifal-MG, e vamos para a aula 2, Introdução à Química de Coordenação. Química de coordenação, compostos de coordenação, o que é isso? Nós trazemos aqui um exemplo de um composto de coordenação sintético, ou seja, não é de ocorrência natural, chamado metaloftalocianina. Nós temos a estrutura dele representada ao centro e uma estrutura colorida representada no canto superior esquerdo, onde podemos observar uma estrutura macrocíclica e aromática formada por átomos de carbono, nitrogênio e hidrogênio, e um íon metálico em posição central ligado aos átomos de nitrogênio. É um composto orgânico ou inorgânico. Essa estrutura macrocíclica aromática me dá a impressão de ser um composto orgânico, mas eu tenho um íon metálico em posição central ligado a átomos de nitrogênio, então nós temos aqui um composto inorgânico. Que tipo de composto é esse? Esse é um exemplo de composto de coordenação de ocorrência artificial, ou seja, sintético, mas muitos são os exemplos de outros tipos de compostos. Aqui nós temos, toda vez que a gente lava a mão ou lava o cabelo, o sabonete líquido ou shampoo tem um composto chamado de EDTA, cuja estrutura está representada aqui. Nós temos os metais, no caso cálcio e magnésio, principalmente provenientes da água dura, sendo complexados, sendo envolvidos por esse DTA e impedindo que essa água dura precipite em nossos cabelos. Outro exemplo de ocorrência natural, nós temos a vitamina B12, que é um composto de cobalto com uma estrutura macrocíclica orgânica bastante complexa e um centro metálico de cobalto. Nós temos ainda a clorofila, que é um composto de magnésio presente na grande maioria das plantas, de uma estrutura orgânica aromática também, com um íon magnésio central. E nós temos nosso principal representante, o grupo M da hemoglobina. Nós temos um composto orgânico, um macrociclo orgânico também, aromático, com um átomo de ferro, com o íon ferro em posição central, formando o composto responsável pelo transporte de oxigênio. Então, junto com aquele slide anterior, nós temos vários exemplos de compostos de ocorrência natural e ocorrência artificial, que são compostos de coordenação. Um composto de coordenação se diferencia de um sal duplo pelos seguintes conceitos. Quando eu tenho quantidades estequiométricas de duas ou mais substâncias estáveis que são colocadas em contato e formam uma terceira substância também estável, esses são chamados compostos de adição. Como exemplo desse tipo de compostos, nós temos quando o cloreto de potássio reage com cloreto de magnésio em presença de água e forma a carnalita, que é um composto que contém cloreto de potássio, cloreto de magnésio e água, ou seja, o composto que adiciona, que junta todos esses reagentes. Nós temos também que foi sintetizado em laboratório por vocês o alúmen de potássio, que é quando o sulfato de potássio reage com o sulfato de alumínio em presença de água e forma o sulfato de potássio alumínio com 24 águas de hidratação. Nós temos ainda o sulfato de cobre, que na presença de amônia e água forma o sulfato de tetramin cobre monohidratado, um composto que contém o sulfato de cobre, contém as 4 amônias e a água. Nós temos ainda o ferro com dois íons cianeto, quando reage na presença de 4 cianeto de potássio, forma um ferro cianeto de potássio, um composto que contém ferro, contém todos os cianetos, mais o potássio. Todos esses que nós falamos anteriormente são chamados de compostos de adição. Só que agora, para diferenciar o que é um sal duplo e um composto de coordenação, eu vou puxar esses dois exemplos, o alúmen de potássio e o sulfato de tetramin cobre monohidratado, representado por essas duas imagens.
Quando eu dissolvo o alúmen de potássio em água, forma-se uma solução incolor, característica da cor já inicial desse sal alúmen de potássio, mas quando essa solução aquosa é analisada, a solução contém íons livres, potássio, sulfato e alumínio 3+, ou seja, todos esses componentes do composto de adição, potássio, sulfato, alumínio, sulfato, todos eles encontram-se dissolvidos em água. Já quando eu dissolvo o sulfato de cobre monohidratado em água, forma-se uma solução azul, característica, concordante com a cor desse composto, embora isso não seja nenhuma regra. Mas, quando eu analiso essa solução, eu não tenho íons cobre e nem amônia livre em solução. Eu tenho apenas os íons sulfato livre em solução e, de certa forma, a ligação que ocorre entre cobre e amônia faz com que esses dois componentes não estejam livres, ou seja, não se dissociem em solução. Assim, compostos que perdem sua identidade em solução, ou seja, compostos que se dissociam em seus íons formadores, são chamados de sais duplos, enquanto que os compostos que conservam sua identidade em solução, ou seja, possuem ligações que não são rompidas no processo de dissolução, são chamados de complexos ou compostos de coordenação. Complexos ou compostos de coordenação de metais de transição ocorrem quando íons simples estão em solução, como ferro e cobalto. De fato, quando a gente observa todas as soluções de laboratório, todas as soluções de metais de transição, aqueles potinhos que se encontram lá em cima da bancada do nosso laboratório de Química Geral, quando nós temos esses potinhos, essas soluções aquosas de metais de transição, como ferro e cobalto, estes estão sempre coordenados por água ou outras substâncias capazes de se coordenar, ou seja, íons de metais de transição dissolvidos em água formam complexos com água ou aquo complexo. Tá aí o motivo dessas soluções serem intensamente coloridas dentro daqueles frasquinhos lá no laboratório de Química Geral. Márcia, você falou de íons simples, complexos, ligantes, compostos de coordenação. O que é isso? Eu estou aqui totalmente perdido. A química de coordenação vai ser o ramo da química que estuda os complexos ou os compostos de coordenação. E complexos podem ser definidos como compostos formados por ligações coordenadas entre um ácido e uma base de Lewis. Essa é a primeira regra que a gente vai adotar nessa disciplina. O que é um composto de coordenação? É um composto formado por uma ligação coordenada, ou seja, uma ligação entre um ácido e uma base de Lewis. Vamos lembrar um pouquinho sobre o que é um ácido e uma base de Lewis? A teoria de Lewis nos diz que as bases são doadores de pares eletrônicos, simbolizado por dois pontinhos que representam o par eletrônico a ser doado e a letra B, enquanto que um ácido vai ser um receptor de pares eletrônicos, simbolizado por A. A reação fundamental, então, de todos os ácidos e bases de Lewis é a formação de um adulto ou complexo AB, onde A se liga a B, se une a B pelo compartilhamento deste par de elétron. Então, uma reação ácido-base de Lewis é uma reação covalente como qualquer outra. Uma ligação covalente é caracterizada pelo compartilhamento dos pares de elétrons. Então, aqui eu tenho um compartilhamento de um par de elétrons, mas esse compartilhamento, este par de elétrons, está sendo proveniente, está sendo doado pela base de Lewis, enquanto o ácido é um receptor deste par de elétron. Essa definição vai abranger todas as definições envolvendo o íon hidrogênio, como as definições de Arrhenius, de Bronsted-Lowry, os óxidos, a interação com solvente, descrita por todas as teorias ácido-base existentes, mas ela também se aplica aos compostos de coordenação. Por meio dessa teoria de Lewis, substâncias que não são conhecidas explicitamente como ácidas ou básicas passam a ser reconhecidas como tal. Por exemplo, água
onde eu tenho o oxigênio atuando como uma base de Lewis, se liga ao cloreto de hidrogênio, ao ácido clorídrico, por meio da doação, do compartilhamento do par de elétrons entre o ácido de Lewis, que é o hidrogênio do ácido clorídrico, e a base de Lewis, que é o oxigênio da molécula de água. Essa reação sofre uma posterior dissociação, fazendo com que esse próton H+, fique grudado na molécula de água e o cloreto se dissocie. Do mesmo jeito, eu tenho que a amônia, uma base de Lewis, se liga ao hidrogênio da molécula de água, formando o aduto ou complexo HOH, onde o hidrogênio atua como o ácido de Lewis, que se liga ao nitrogênio da amônia e, posteriormente, eu tenho uma dissociação formando o íon OH- e o íon NH+. Por outro lado, eu tenho o trifluoreto de boro. Essa substância é um ácido, uma base de Lewis. O ácido é uma base. Agora, por meio da teoria de Lewis, eu tenho que esse ácido de Lewis, trifluoreto de bório, junto com a molécula de amônia, a base de Lewis, formando o aduto ou complexo, formado pelo BF3 e pela amônia. Ou ainda, íons cobalto 3, é um ácido, uma base de Lewis, agora assume um caráter ácido quando ele se liga a 6 cloretos, formando o complexo hexacloro-cobalto. Um composto de coordenação, então, passa a ter algumas características. A presença de uma ligação coordenada entre um doador de pares de elétrons, conhecido como ligante, e um receptor de pares de elétrons, sendo geralmente um átomo, um íon metálico. Então, um composto de coordenação ele tem que ter esse ligante e esse átomo central, geralmente na forma de íon, geralmente, não é regra geral, nós temos muitos compostos de coordenação com o metal em seu estado puro, estado neutro, e eu tenho uma ligação coordenada entre eles. Então, se não houver essa ligação coordenada, eu não tenho um composto de coordenação. O número de coordenação, que também é um conceito importante, ele varia de 2 até 8, podendo ser maiores, mas os mais comuns são 2, 4 ou 6. O número de coordenação vai ser, portanto, o número de espécies, o número de ligantes em torno do átomo central, em torno do íon central, em torno da espécie central. E a carga elétrica do composto ela pode ser positiva, nula ou negativa, de acordo com o átomo central, o seu estado de oxidação e os íons à sua volta. Os compostos de coordenação é uma novidade. Bom, há um bom tempo eles são conhecidos e eles têm suas aplicações no mundo cotidiano. Nós temos como os primeiros compostos de coordenação de que se tem relato o azul da Prússia, que é um composto formado por potássio, cianeto, ferro, no estado de oxidação 2, ferro no estado de oxidação 3, que foi descoberto por esse rapazinho aí, fabricante de tinta, em 1704, que apresenta essa coloração azul intensa. Nós temos ainda o cloreto de cobalto com 6 amônias, descoberto por Tasser em 1798, sendo conhecido como cloreto de hexamin-cobalto. E esses compostos sempre intrigaram o cientista, pois como explicar que compostos estáveis, tal como o cloreto de cobalto e amônia, onde as valências estariam supostamente saturadas, poderiam se combinar para formar um outro composto que também é muito estável? Com base nisso, esses compostos de coordenação foram sendo estudados e, à medida que eles foram sendo estudados, novos compostos foram sendo produzidos, foram sendo criados, descobertos. Nós temos alguns compostos que foram inicialmente descritos pelo nome de seu preparador, como o complexo de cromo na primeira linha dessa tabela, o complexo de platina na segunda linha dessa tabela, ou o complexo de cobalto na terceira linha dessa tabela, sendo sal de Heinecke, sal de Magnus, de Erdmann e assim por diante. Também não sei falar direito o nome deles, não. Bom,
À medida que um preparador fosse preparando mais do que um composto, então eles passaram a ser então classificados de acordo com sua coloração, já que uma das características dos compostos de coordenação é essa intensa cor deles. E aí nós temos o cloreto lúteo cobáltico, cloreto purpúreo cobáltico, cloreto prásio cobáltico para compostos amarelo, púrpura, verde, violeta e assim por diante. Já deu para perceber que à medida que vários compostos foram sendo gerados, produzidos e que eles apresentavam a mesma cor, já que o número de cores é um pouco limitado, né? Esse sistema de nomenclatura também não deu muito certo. Mas, muito mais do que entender o nome ou batizar esses compostos pelo nome, nós queríamos entender como que se dá a ligação química desses compostos. Bronsted, que era um professor de química na Suécia, propôs em 1869, observe, 1869, nem a teoria de Thomson sobre o elétron, a descoberta do elétron, ainda acontecia, já que Thomson propõe a existência do elétron em 1898. Então, nós estamos falando de mais ou menos 30 anos antes da descoberta do elétron. Bronsted propõe, então, a teoria de cadeias para explicar a existência de complexos metálicos, inspirado nos modelos orgânicos. Ele propôs uma estrutura de cadeias com nitrogênio no estado pentavalente, propondo ainda uma composição dimérica para este complexo, onde havia uma ligação central entre os átomos de cobalto. Em 1882, com os trabalhos de Raoult e de Van 't Hoff, já era possível avaliar o peso molecular dos compostos por meio do uso das propriedades coligativas. Assim, em 1884, Jorgensen mostrou, com auxílio da determinação do peso molecular e de medidas de condutividade, que o complexo lúteo-cobáltico não poderia apresentar-se na forma de um dímero, como Bronsted havia proposto. Para ser coerente com os trabalhos, com os resultados experimentos conhecidos, de precipitação com íons pratas, Jorgensen reformulou a proposta de Bronsted, levando-o à teoria de Bronsted e Johnson. A teoria de cadeias de Bronsted e Jorgensen faz uma proposta de estrutura para o complexo lúteo-cobáltico, onde eu tenho cobalto ligado a 6 cloretos, a 6 amônias e 3 cloretos, a partir dessa proposição da teoria de cadeias de Bronsted. A observação experimental diz que há 3 íons cloretos livres em solução. Então, o cobalto estaria ligado a uma cadeia de amônias e esses íons cloretos estariam ao final dessa cadeia de amônia e por isso que eles seriam facilmente decompostos ou dissociados em solução. Quando eu tenho o segundo complexo, que é o cobalto com 3 cloretos e 5 amônia, eu tenho a observação experimental de 2 íons cloretos livres em solução. A proposta de Bronsted e Jorgensen, portanto, é que há 2 cadeias de amônia e 2 cloretos ao final dessa cadeia. Esses 2 cloretos são, portanto, dissociados, separados em solução. O terceiro cloreto estaria ligado diretamente ao cobalto e por isso que ele não é dissociado em solução. E ainda o terceiro composto sintetizado com 4 amônia e o quarto composto sintetizado com o terceiro composto sintetizado com 4 amônia, ele ainda mantém essa coerência com os dados experimentais, só que quando a gente chega nesse último complexo apresentado na parte inferior da tela, nós temos que para o composto com 3 amônias e 3 cloretos, a teoria de cadeias, a partir da proposta de Bronsted e Jorgensen, diria que eu deveria ter 1 íon cloreto em solução e 2 íons cloreto que permaneceriam ligados ao cobalto. A observação experimental diz que não há nenhum íon cloreto em solução. Então, essa teoria de cadeia de Jorgensen e Bronsted não consegue explicar a observação experimental deste complexo. De onde você tirou essas informações de 3 íons livres em solução, 2 íons livres em solução, 1 íon livre em solução?
Bom, a gente sabe que solução de compostos que formam íons em solução apresentam condutividade elétrica que pode ser medida por aparelhos específicos. E essa condutividade revela a proporção entre cátions e ânions presentes. Assim, o composto NaCl ou KNO3, nitrato de potássio ou cloreto de sódio, quando dissolvido em água, gera íons Na+ e Cl-, ou K+ e NO3-, íons nitrato, que tem a condutividade característica de eletrólitos do tipo 1:1, ou seja, um cátion e um ânion. Quando eu tenho cloreto de cálcio, que eu tenho em solução o íon cálcio 2+, e 2 íons cloreto, ou ainda sulfato de sódio, que eu tenho 2 íons sódio e 1 íon sulfato, nós temos os chamados condutividade elétrica equivalente aos chamados eletrólito 1:2, ou seja, um cátion e 2 ânions, ou 2 cátions e 1 ânion. A gente ainda pode ter a condutividade específica de eletrólitos do tipo 1:3, que ocorre quando eu tenho, por exemplo, cloreto de alumínio, onde eu tenho íon alumínio e 3 íons cloreto, ou ainda fosfato de sódio, onde eu tenho 3 íons sódio e um íon fosfato, que ambos apresentam um cátion e 3 ânions, ou 3 cátions e 1 ânion, e tem a condutividade de eletrólitos do tipo 1:3. Essa condutividade elétrica em solução, então, foi usada para se determinar quantos íons cloreto apresenta em solução para aquela série de compostos de cobalto. Os dados de condutividade de compostos de cobalto foram medidos, então, sendo que para cada um deles, agora aqui a gente tem uma série com o ânion nitrato, né, nitro, NO2, e não cloreto, como nós tínhamos anteriormente. E todos eles nós temos o metal cobalto, 6 amônia e NO2, sendo que o primeiro tem 6 amônias, 3 NO2, o segundo, composto B, tem 5 amônia, 3 NO2 e assim por diante. Quando mediu-se a condutividade do primeiro composto com 6 amônias e 3 NO2, nós temos uma condutividade equivalente a eletrólitos do tipo 1:3. Quando mede-se a condutividade do composto de cobalto com 5 amônias e ainda 3 NO2, nós temos a condutividade equivalente a eletrólitos do tipo 1:2, ou seja, esses 3 íons NO2-, destes 3 íons NO2-, apenas 2 se dissociam em solução. Quando nós temos a condutividade de compostos com 4 amônia e 3 íons NO2, nós temos a condutividade equivalente a um eletrólito do tipo 1:1, ou seja, dos 3 íons NO2 que estão na fórmula deste complexo, apenas um se dissocia. Então, nós temos o cátion cobalto e um íon NO2, e os outros 2 íons NO2 permanecem dissociados, ligados em solução. Quando nós temos o composto com 3 amônia e 3 íons NO2, não há condutividade em solução, ou seja, significa que nessa solução não há íons livres. O próximo composto, ele passa a ser aniônico, já que eu tenho cobalto 3+, e 4 ânions NO2-, então uma das cargas deste ânion NO2-, ela é balanceada pelo potássio que está no começo dessa fórmula. Eu volto a ter, então, uma condutividade do tipo eletrólito 1:1. Significa que este potássio provavelmente está se dissociando em solução e os 4 íons NO2 encontram-se ligados ao cobalto. E os outros dois compostos, do tipo eletrólito 2:1 e 3:1, eram desconhecidos até então. Werner explica, então, a existência desses compostos e estes dados de condutividade a partir da sua teoria de coordenação de Werner. Alfred Werner, em 1913,
Ele encontra-se representado nessa imagem aos 26 anos, quando recebe o Prêmio Nobel de Química. A estereoquímica e a valência sempre foram os dois pontos principais da proposta de Werner. Na visão espacial introduzida por ele, o íon metálico ocupa a região central e passa a coordenar a entrada das moléculas denominadas ligantes ao seu redor. O íon metálico, ao exercer uma atração sobre esses ligantes, os mantém firmemente presos ao seu redor. E essa atração, que também pode ser conhecida por afinidade, pode ser chamada de afinidade, foi pensado como uma forma de valência espacial que dirige a entrada e a acomodação dos ligantes no composto. A teoria de Werner é baseada em 3 postulados, sendo que no primeiro postulado ele diz que a maior parte dos elementos possuem 2 tipos de valência. O primeiro é chamado de valência primária ou ionizável, representado pelo pontilhado nessa imagem. Essa valência primária ionizável pode ser satisfeita apenas por íons negativos, no caso do centro metálico, e está relacionada ao estado de oxidação. Então, se eu tenho cobalto 3+, eu tenho 3 contraíons que ocupam uma valência primária ou ionizável para esse composto. E eu tenho o segundo tipo de valência, que é chamada de valência secundária, representada pela linha contínua. Ela pode ser satisfeita por moléculas neutras ou íons e está relacionada ao número de coordenação. Então, neste caso, nós temos que eu tenho 3 valências primárias no átomo, no composto, que são satisfeitas pelos 3 íons cloreto, que saturam as valências primárias do cobalto. E a valência secundária é igual a 6, que é o número de átomos ou molécula diretamente ligado ao átomo central por meio da ligação coordenada. Todo elemento tende a completar tanto a valência primária quanto a valência secundária. As valências secundárias, elas estão dirigidas em posições fixas no espaço. Com isso, Werner propõe a base para a estereoquímica de complexos metálicos. Mas a valência primária, ela não é direcional. Ela é não direcional, ou seja, os íons cloreto estão acomodados em volta do composto, balanceando as cargas, enquanto que as 6 moléculas de amônia estão em posições fixas do espaço. A esfera de coordenação, então, consiste em 2 grupos ligados ao redor do metal central. As espécies ligadas diretamente ao íon metálico na esfera de coordenação são ditas pertencerem à esfera interna de coordenação, são os chamados de ligantes. E já as espécies com menor interação com o metal encontram-se na esfera externa de coordenação, são os contraíons responsáveis pelo balanceamento de cargas no complexo. O postulado 2 da teoria de coordenação de Werner diz que as valências secundárias e primárias devem ser saturadas, nem que para isso um íon possa desempenhar uma função dupla, atendendo às valências primárias e secundárias simultaneamente. Por exemplo, lembra-se das observações experimentais? Nós tínhamos 2 íons livres em solução quando o complexo continha apenas 5 moléculas de amônia. Um íon cloreto, neste caso, estaria exercendo tanto o papel de valência primária, ou seja, satisfazendo o estado de oxidação do cobalto, como ainda o papel de valência secundária, atuando como um ligante. Quando eu tinha esse composto, haviam 2 íons livres em solução, que eram os 2 íons cloreto, que não estavam dentro da esfera interna de coordenação, estando, portanto, apenas como contraíon na esfera externa de coordenação. Quando eu tinha 4 moléculas de amônia, a observação é que havia apenas um íon cloreto livre em solução. Os outros 2 íons cloreto estavam, portanto, ocupando a esfera interna de coordenação e atuando como ligante, ao mesmo tempo que atuava também como contraíon.
E aquele composto que Bronsted e Jorgensen não conseguia explicar, onde não havia nenhum íon cloreto livre em solução, é porque se o cobalto tem 6 espaços, 6 locais para acomodar os ligantes e só havia 3 moléculas de amônia, os 3 cloretos estariam dentro da esfera interna de coordenação, atuando também como ligante, ao mesmo tempo que balanceava ou que atendia às valências primárias, contraíam o balanceamento das cargas. Como consequência experimental disso, nós temos que apenas as espécies presentes na esfera externa de coordenação se dissociam quando os complexos são dissolvidos em um solvente. A interação entre o metal e o ligante é forte, é uma ligação covalente coordenada e, portanto, ela não é quebrada pelas forças do processo de dissolução. E, por isso, os complexos se diferenciam dos sais duplos e não perdem a sua identidade em solução. O postulado 3 trata da estereoquímica dos complexos metálicos, e a determinação da estrutura desses complexos hexacoordenados foi uma das maiores contribuições da teoria de Werner. O que ele fez? Ele determinou qual seria o número de isômeros esperados para cada uma das fórmulas. Quando eu tenho um metal com 5 ligantes de um tipo e um ligante de outro tipo, um metal com 4 ligantes de um tipo e 2 ligantes do outro tipo, Ma4B2, e um metal com 3 ligantes de um tipo, 3 ligantes de outro tipo. Um complexo hexacoordenado poderia assumir a forma planar, semelhante à molécula de benzeno, a forma prisma trigonal ou ainda a forma octaédrica. Ele determinou quais seriam os possíveis isômeros para um composto Ma5B, Ma4B2, Ma3B3, para cada uma dessas estruturas. E ele comparou com os dados experimentais. Com base nisso, ele chega à conclusão de que a geometria octaédrica é a única que apresenta o número de isômeros experimental do mesmo valor esperado, ou seja, é possível apenas 2 tipos de isômeros para fórmula Ma4B2, é possível 2 tipos de isômeros para a fórmula Ma3B3 e, experimentalmente, só são observados 2 tipos de isômeros para cada uma dessas fórmulas. Pode ser que esses isômeros não tenham sido ainda separado, dissociado, determinado, mas ele já sugere que a geometria destes compostos hexacoordenados deveria ser uma geometria do tipo octaédrica. De fato, ele propõe estruturas para vários outros compostos. Então, quando eu tenho cobalto com 2 cloretos e 4 amônias, eu só posso ter 2 tipos de isômeros, chamados de isômeros cis ou trans. Quando eu tenho complexos de platina com 2 cloretos e 2 amônias, eu só posso ter 2 tipos de isômeros, que são o cis e o trans. Ou ainda, quando eu tenho complexos bidentados, complexos em ponte, eu tenho ainda isômeros cis e trans. Todas essas estruturas foram propostas por Werner para isômeros de cobalto e platina que até então já eram conhecidos e sintetizados. Bom, nós temos então um embate científico entre Werner e Jorgensen. Nós temos Jorgensen, um conceituado químico dinamarquês, cientista rigoroso, experiente, que sabia usar com maestria o conhecimento e os modelos aceitos na época. Era bastante criterioso na utilização de medidas experimentais para deduzir ou comprovar suas hipóteses, sendo que suas propostas eram sempre coerentes com as teorias científicas do seu tempo. Ao mesmo tempo, nós temos Werner com o espírito criativo e arrojo típico dos jovens, que ousou desafiar as teorias da época. Substituiu o conceito de valência fixa estabelecido por Kekulé pelo conceito de afinidade e propôs que os compostos apresentam geometrias e arranjos espaciais bem determinados em função do número de coordenação envolvido. Esse embate entre os dois dura de 1893 até 1907.
quando então a capacidade de previsão, principalmente de isômero, faz com que com que a teoria de Werner seja aceita e ele seja, entre aspas, o vencedor desse embate. Ele publicou 2 livros, em 1904 e 1905, marcando o surgimento da química de coordenação, como uma nova abordagem da química inorgânica, incorporando os novos conceitos de valência e visão estereoquímica. Werner, portanto, considerado o pai da estereoquímica moderna, ou de outra forma também o pai da química de coordenação, é um exemplo de cientista impetuoso e criativo, capaz de romper barreiras e tradições. Ele tinha intensa atividade internacional como membro de academias e conferencista convidado, além de ser um palestrante talentoso e entusiasta, com enorme capacidade de dar explicações simples para problemas complexos. Produziu 173 artigos, 1/3 dos quais voltado para compostos orgânicos e a maioria sobre compostos de coordenação. A primeira confirmação para as estruturas propostas por Werner, que nós apresentamos 2 slides anteriores, foi publicada 20 anos depois, através de resultados cristalográficos, e nos 2 trabalhos publicados, o nome de Werner não foi sequer mencionado. Para saber mais sobre Werner e sobre o seu excelente trabalho desenvolvido, nós temos a sugestão de 2 artigos, um publicado na Química Nova, outro na Revista Virtual de Química, no ano que completou o centenário dos trabalhos de Werner, das propostas de Werner. Então, vale a pena a leitura. Por fim, quero agradecer a todos que estiveram até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as outras aulas. Essa é a bibliografia utilizada nesses slides, com as imagens na construção desse trabalho. E a todos, meu muito obrigada.